encher. Teste. Oi. Bom dia, gente. Vamos sentar aqui pertinho. Eu queria saber se vocês têm perguntas sobre o que a gente falou ontem à noite. E para a gente conversar um pouco antes da gente entrar aqui no próximo ensino. Eu acredito que você deva ter pergunta. Ou nem pensou nas perguntas. E aí, vamos lá? Dúvidas, perguntas, questionamentos? É uma escola. Na escola o professor quer pergunta. Ou vocês já estão sabendo tudo sobre o céu? Primeira Crônicas 25 diz que Davi, com os capitães dos exércitos, também separou para o serviço filhos de Asaf, Emã, Gedutum, para profetizarem com harpas e liras e símbolos. No versículo 2 diz: dos filhos de Asaf eram Zacur, José, Netanias e Azarela. Esses filhos de Asaf estavam sobre o cargo do próprio Asaf, que profetizava sobre a direção do rei. E assim você vai ver que todos os outros a mesma coisa. No versículo 3, Gedutum, os seus filhos,
Edalias, Eres, Jesaías, Matitias e todos esses seus filhos, de acordo com a direção do seu pai, profetizavam com a harpa, louvando ao Senhor e dando-lhe graças. E, da mesma forma, Emã, seus outros filhos, diz que Emã era um vidente e todos os seus filhos também profetizavam e ministravam ao Senhor de acordo com a ordem do seu pai. Então, nesse período do ministério de Davi, se a gente for em 1 Crônicas 29, 1 Crônicas ou 2 Crônicas, agora eu estou em dúvida. Vamos olhar lá, 2 Crônicas então. 1 Crônicas 29 fala da oferta, né? Mas é no... Está aqui em algum lugar no capítulo 29 de 2 Crônicas. Mas enfim, vamos olhar aqui 1 Crônicas 25 e a gente vai ver todas essas pessoas. O que Davi organizou era uma comunidade profética. Diz que em Israel só existia numa temporada ou numa época apenas um ou dois videntes, e nos dias do tabernáculo de Davi tinham 7 videntes ao mesmo tempo vivendo. Todos eles estavam envolvidos também com a ministração da música no tabernáculo de Davi. E o que é interessante, e o que me chama a atenção, é que a organização dessa comunidade profética, ela é feita através de famílias. Então, nós vamos ver aqui uma figura da igreja sacerdotal. Davi, ele é o único rei do Velho Testamento que consegue juntar a função de rei com a função de sacerdote. Então ele é uma figura de Melquisedeque. E o que ele está estabelecendo para essas famílias é um sacerdócio de todos os santos, ou uma figura do sacerdócio de todos os santos. Então o tabernáculo de Davi, ele não fala só de um movimento de oração no sentido de uma casta especial de pessoas, mas ele aponta para um movimento de oração que envolve famílias. E é nesse sentido que eu acredito que a gente precisa aprender a trabalhar. Se a gente for olhar aqui, ainda no capítulo 25, no versículo 7, se eu não me engano, diz que o número dos parentes instruídos em cantar ao Senhor, todos eles eram peritos, eram de 288, então 288 cantores. Os seus cargos foram designados por sortes, todos igualmente, jovens e idosos, mestres e aprendizes. Em outras traduções diz discípulos e aprendizes. Então a ideia que tem no tabernáculo de Davi é de pais ou homens mais velhos discipulando novos cantores, novos músicos. Então eles faziam isso tudo em família. Então Davi conseguiu criar um ambiente de oração que era liderado por todas as famílias que trabalhavam ali no tabernáculo. Então eu creio que esse é um paradigma importante para a gente. Aqueles que têm filhos, discipular os seus filhos no instrumento, discipular os seus filhos no canto, introduzir a música, e não só filhos biológicos, mas filhos espirituais, adolescentes que vocês vão receber aqui, porque uma das coisas mais incríveis no movimento de oração desses dias é porque ele é um movimento muito musical, e isso faz com que os jovens venham. Então eu acho muito legal quando eu vou ao IHOP, você encontra aqueles gringos de 2 metros andando com 7, 8 adolescentes ao mesmo tempo assim, e na verdade é um discipulado que acontece. Lá tem um turno, uma sala de oração que é liderada pelas crianças. Então são 12 horas diárias que os pais levam os filhos. Então é muito legal você ver um monte de pais assim sentado na sala de oração e a molecadinha liderando, tocando, cantando, intercedendo. E a gente chama isso de turno de Ana, né? Onde você leva o seu Samuel para ministrar ao Senhor. Então a gente vai ver que nada mais é do que uma comunidade de família. Então isso que Davi conseguiu criar. Então é muito importante. Ensine os filhos a meditar na palavra, ensine os seus filhos a profetizar, ensine os seus filhos como ter sonhos e visões, aguce, ative isso nessas pessoas,
não só as crianças, mas como os jovens que vão se reunir. E vocês vão ver, quanto mais vocês se tornarem expostos para a cidade, mais pessoas de idade pequena, adolescente, que toca, que canta, vão querer se unir. E vocês vão precisar trazer essas pessoas para dentro da casa de vocês e ensinar eles a ver o Senhor, a contemplar o Senhor, criar estruturas dinâmicas para que eles possam se envolver de uma maneira agradável, de uma maneira que seja leve para eles. E assim a gente vai formando uma comunidade inteira centrada em oração. E assim, quando eu uso a expressão comunidade, eu não estou só me referindo a uma igreja local. Estou falando no sentido de várias famílias de uma cidade que vivem em comunhão e eles têm a oração como centro de tudo aquilo que eles fazem. E isso afeta a família deles, a família, a casa. A gente tem uma irmã em São Gonçalo que a gente tem um planejamento de meditação que a gente ensina que se chama Lédico, que a gente aprendeu com o irmão Kirk Bennett. E ela ensinou isso para a filha dela de 7 anos. A menina ainda está naquela fase de aprender a escrever e tudo, então, antes, quando ela não sabia escrever, a gente usa um caderninho de meditação e a menina meditava desenhando. Então, ela lia um salmo e a mãe falava, então desenha o que você está lendo. Imagina o que você está lendo e desenha, e aí a gente vai orar junto. Então, ela fazia isso todos os dias. Agora a menina já está fazendo isso sozinha, com 8, 7 anos de idade, e isso é incrível. Então você vai vendo que famílias começam a se levantar ao redor dessa visão de ter músicos e cantores, intercessores que vivem ao redor desse tabernáculo. Então eu creio que esses são paradigmas para a gente começar uma casa de oração saudável. Fazer isso que Davi fez. Pegue os mais velhos, coloque-os para liderar os mais novos. Então, sempre na sua equipe de música, ter um adolescente pelo menos tocando, ou cantando, ou seja lá o que for, envolvido com treine eles para mexer no som, aprender a mexer em som, pague cursos de som para esses meninos, envolva eles, e eles vão começar a ser parte dessa companhia que Davi levantou. Então eu creio que esse é um paradigma muito importante dentro desses caras que se juntaram a Davi. Na verdade, Davi, eu falei ontem, ele baixou o nível, ele baixou a idade dos sacerdotes para servir, para poder incluir os jovens nisso. Então, o movimento de oração não é só para jovens, mas ele é basicamente sustentado na maior parte por jovens, né? Então a gente vai, é muito comum isso. Mas 700, são 700 estudantes no IHOP, 700 jovens estudantes. Então eles dizem que tem 1.500 no staff, mas 700 do staff são estudantes. Então na verdade nem são pessoas que moram lá, são pessoas moram lá porque estudam, mas não são de lá mesmo assim. Então o que sustenta a casa de oração lá são os jovens. Então tem os que são funcionários da instituição, mas são 700 alunos que estudam faculdade ou outros cursos, são diversos cursos. E é interessante ver, eu tenho amigos que estão lá, que hoje estão liderando na sala principal, e eu assisti um vídeo de 2003, e nesse vídeo tinham vários desses que estão liderando hoje, eles eram crianças. Eles estavam no palco assim, numa ministração sobre derramamento de sangue inocente do Low Angle, ele falando contra o aborto, e essas crianças estavam lá orando. E eu fui conhecer eles adultos, né? Mas aí depois eu vi o vídeo e falei, nossa, fulano tá ali pequenininho. Então você vê assim, essa cultura. Existem famílias que se mudam para o IHOP só por causa do programa de treinamento de crianças, para poder envolver os seus filhos, as crianças nisso. Então, tem um irmão que chama Lenny Laguardia, que é o líder do departamento infantil. Então eles têm uma dinâmica muito incrível, assim. Ao invés da criança ir para a sala de escola dominical, eles treinam os pais para serem professores dos próprios filhos. Então eles envolvem as famílias. Eu fui para a Passion for Jesus, que é a conferência segunda maior, e tinha uma conferência para o meu filho de 3 anos, com os mesmos temas.
Então, isso é incrível. Imagina, e minha esposa entrou na sala e viu eles ensinando sobre o Espírito Santo para os meninos. Ela ficou muito tocada, assim. Eles não ensinam que Deus é um vegetal, eles não ficam cantando música que deixa as crianças mais burras, e eles ensinam, não existe Espírito Santo Júnior, não tem Espírito Santo Kids, é o Espírito Santo. Então vamos ensinar nossas crianças a crescer nesse ambiente. Então, tem um acampamento só de sinais e maravilhas de crianças. Crianças curando doentes e expulsando demônios. Bem divertido. Tem. Isso. Tem acampamentos, tem acampamento de férias que recebem até crianças estrangeiras, né? De fora. E tem um prédio para mais ou menos 1.000 cadeiras, que é o centro de crianças. Então são muitas crianças, né? E é óbvio que eles fazem coisas de criança. Tem uma quadra de basquete, tem treinamento de wrestling, tem coisas de criança, de esportes, futebol americano. Tem toda essa coisa porque eles não deixam de ser crianças, mas são treinados na oração. E isso é tipo meio que, como diz o ganso dos ovos de ouro do Mike Bickle, né? Porque na verdade é o, é o futuro. O futuro é investir em crianças e adolescentes. Esse é o futuro. E eu acho que é isso que Davi fez. Ele pegou a molecada e falou: vamos botar esses caras para fazer, entendeu? E aí a gente precisa criar um ambiente seguro para eles, porque eles vão ficar inseguros, porque é algo novo, eles vão errar, eles vão fazer coisas que não são legais. E a gente precisa ter um ambiente muito gracioso e seguro para que eles se sintam acolhidos. A filha do Kirk Bennett estava liderando um turno e ela estava desafinando bastante. Atrás do palco da sala de oração fica o escritório do chefe, do Mike Bickle. Então, uma hora ele saiu e aí ela olhou para trás e viu que ele estava na sala e ela estava desafinando muito. E ele subiu no palco, abaixou assim e disse para ela: Abe, você é minha preferida. E aquilo tirou 60 toneladas das costas da menina. Então a gente precisa criar um ambiente que celebre as pessoas, não um ambiente que chicoteie as pessoas. E principalmente para os adolescentes. Precisa encorajar eles. Nunca, não é que você não vai corrigir os excessos, mas você precisa celebrar eles, dizer que eles são bem-vindos e são importantes, para depois você ter como tocar nas áreas mais críticas da vida. Então isso eu acho que é um bom paradigma e é um desafio também para a igreja, porque adolescente tem a habilidade de fazer besteira com muito poder. Então a gente precisa então a gente precisa ter um pouco de paciência. A gente tem adolescentes nas nossas equipes em São Gonçalo, eles chegam com camisa do Nirvana e da AC/DC e vão para conferência assim com a gente fala: esconde pelo menos a camisa. A gente não sabe se, né, que a pessoa pode escandar, mas eles fazem essas coisas, e aí a gente desencanou, tipo, vamos botar esses caras para tocar. E a gente era assim também, a gente andava de preto, quer dizer, eu andava de preto, né, roqueiro, tudo mais. Então faz parte, são as fases da vida de um adolescente, aí a gente precisa envolvê-los. Então acho que sobre essa comunidade de Davi é isso. Eram basicamente famílias e eram pais treinando seus filhos, mestres ensinando seus filhos. É isso. Mais alguma coisa? Mais uma pergunta? Perguntas são importantes porque aí eu vou descobrir onde que está o seu coração no assunto. Se você entende, se não entende nada, se você quer entender, se você não quer entender. Faça perguntas sobre casa de oração, sobre turnos, sobre intercessão, sobre adoração, sobre nefilins, sobre répteis e qualquer pergunta, gente. Vamos? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Excelente pergunta. Depende de como você vai fazer.
E isso depende de como cada casa de oração vai funcionar. No meu caso, então, vou falar como funciona no meu caso, ok? A gente usa um modelo que se chama harpa e taça, que não fui eu que inventei, foi inventado pelo Mike Bickle, e na verdade ele juntou, é uma pesquisa, é uma coisa incrível que ele fez, ele juntou tradições da espiritualidade cristã, das outras épocas, com algo moderno que é a nossa música, a música moderna, a música desses dias. Então ele misturou essas duas coisas. Então a igreja evangélica não conhece a tradição de espiritualidade dela. Se você for em algum lugar, é normal isso, não precisa se achar o mais burro do mundo, mas as pessoas não sabem quem é George Fox, que foi um Quaker, elas não sabem quem é John Wesley, elas não sabem quem foi Madame Guyon, eles não sabem quem foram os padres do deserto, eles não têm nenhum conhecimento da tradição de espiritualidade do passado. E às vezes também a forma como é passado esses assuntos é chato. Então acaba que os jovens, a igreja não tem muito interesse. E o Mike Bickle conseguiu fazer com que toda essa tradição de espiritualidade fosse transmitida para os jovens através de uma linguagem atual e moderna. E ele misturou isso dentro do que ele chama de modelo harpa-taça. Esse modelo está em Apocalipse 5, capítulo 5, que diz que existe uma harpas e taças diante do trono. Vamos ler lá, porque eu tenho um erro na minha vida. Eu sempre parto do pressuposto que as pessoas sabem do que eu estou falando. E aí depois eu descubro que elas não sabem do que eu estou falando. Então é melhor a gente ler o versículo para não cometer esse equívoco. Eu cometo esse equívoco em todos os lugares. Eu cito o nome das pessoas, dos caras da história da igreja, achando que todo mundo sabe do que eu estou falando, hein? Eu acho que é melhor ler. Então, lá em Apocalipse 5, versículo 8, logo que pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Então, eles tinham harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, ele está dizendo que diante do trono, diante do Cordeiro, tem música e tem oração. Tem harpas, que simboliza a música, e tem as orações dos santos que estão enchendo essas taças com intercessão. Então, no céu tem essas duas dinâmicas. Então, é desse texto que a gente tira a expressão harpa e taça. E é muito simples. Ela funciona da seguinte forma. Existem 3 ciclos. Ciclos porque isso se repete constantemente. Talvez a gente consiga praticar um pouco de tarde e mostrar, porque praticando é melhor para entender. Mas são 3 ciclos. Primeiro, o líder de adoração, ele vai escolher músicas de adoração conhecidas, para que as pessoas cantem junto, ok? Então você separa as músicas que você quer cantar naquele período. E nosso turno dura 2 horas, ok? Então ele vai cantar canções conhecidas por cerca de 25 a 30 minutos. Não tão assim, é porque eu estou para explicar, eu preciso ser metódico, mas não que tem que ser 25 minutos, não. Mas é aproximadamente o tempo que ele tem, 30 minutos, que é música pra caramba, para envolver a sala, a galera que está na sala, então engajar a sala. Esse é o primeiro ciclo, escolher hinos. Importante que as músicas sejam centradas em Deus, que falem a Deus, ao invés de falar sobre o que Deus faz somente. Não que seja errado cantar o que Deus faz, mas músicas que centralizem. Tu és santo, eu te exalto, tu és o rei, que elevem o nome do Senhor. Então, normalmente isso. E depois desse ciclo vem o segundo ciclo, que a gente chama de cânticos espirituais, ou cântico novo. Então, o cântico espiritual, ele está lá em Efésios capítulo 5, vocês podem olhar também. E também tem em 1 Coríntios 14. Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que são cânticos espirituais? São cânticos espontâneos, que você pode cantar tanto com a mente como com o espírito. Paulo fala isso. Vou cantar com a mente e vou cantar com o meu espírito.
O que é cantar com o espírito? Cantar em línguas. Então, às vezes as pessoas falam assim, não, estou orando em espírito. Isso não é orar em espírito. Está orando com a tua mente. Orar em espírito é quando você fala em línguas. Paulo diz, quem fala em línguas fala a Deus. Então, o cântico espiritual, a oração no espírito, é uma oração com as línguas estranhas. Então, no segundo ciclo, os cantores entram em cânticos espontâneos, cantando frases a Deus, frases espontâneas, pode ser frases da própria Bíblia. Então eles ficam alternando entre frases espontâneas e cânticos em línguas. E eles fazem isso até o tempo que eles sentem que a unção tá forte no lugar. E dá para perceber quando a galera entra no rebacheias, né? Uhul! E você vai sentindo. Isso é um sinal de que vai começar a intercessão. Então, na verdade, o modelo Arpitaça serve para criar uma linha de comunicação. Então, quando os cantores começam a orar em línguas, o intercessor já se aproxima do microfone e aí ele espera os cantores abaixar o volume e aí ele começa a interceder. Então é assim que a gente faz, e a gente faz isso com todas as equipes, porque fica mais fácil até mesmo transitar entre equipes quando você tem um modelo único para toda a casa. Então é assim que a gente faz, mas vocês podem criar outro modelo. Eu sempre acho mais fácil fazer o que está pronto. Depois você pode ir variando dentro daquilo que já está pronto. E assim, abrindo um parênteses sobre isso, saindo um pouco, mas ainda não tanto. Existe uma coisa que as pessoas falam aqui, que eu vejo vários amigos meus falando. A gente tem que fazer uma casa de oração com a Casa do Brasil. Eu entendo o que você quer dizer, mas acho que dentro desse discurso tem 1 quilo de presunção. Por quê? Porque se tem alguém que sabe fazer melhor do que você e que faz há muito tempo, senta, ouve, aprende e faz igual. Depois, no decorrer do fazer, Deus vai adicionar características pessoais e culturais. Por exemplo, a gente fala de profecia, sim ou não? Sabe de onde vem o nosso ensino de profecia? Lá do IHOP. A gente não pega o modelinho certinho e faz. É isso, é humildade, o cara faz isso há 20 anos, cara, eu vou sentar e vou ouvir ele. E o que ele está fazendo tem sucesso. É óbvio que eu entendo o perigo de copiar só a estrutura e modelo e não ter a essência. Até o Ângelo botou uma frase esses dias no Facebook, né? Todo mundo quer imitar o IHOP, mas ninguém quer imitar a vida do Mike Bickle. O Mike Bickle ora 8 horas por dia. Ninguém quer imitar essa parte dele, só quer a estrutura. Isso é errado, tá? É errado. Mas o que eu estou querendo dizer é que o outro lado também é rejeitar isso, entendeu? É assim, simplesmente tentar inventar a pólvora. Vou inventar a roda aqui agora, vou inventar uma coisa nova. Não, pega o que já tem e no decorrer que você vai fazendo, você vai receber coisas do Senhor. E aí você pode mudar coisas. Por exemplo, Vitor Vieira, em Vitória. Ele tem muita influência do IHOP, mas se você for lá, a casa de oração dele tem várias coisas diferentes, que não tem. Ele usa o modelo Arpitaça quando ele lidera. Então só ele que faz o modelo Arpitaça. As outras equipes fazem diferente, mas para o início isso foi bom, porque ele foi gerando uma cultura de como cantar a palavra, de como meditar na palavra, de como os músicos se comportar. Então, ele é um exemplo legal disso, assim, de um cara que pegou o modelo, não, vou praticar ele aqui, e depois, no decorrer dos anos, ele foi criando novas formas de fazer. E, por exemplo, isso é uma forma legal, um turno de meditação, por exemplo. Tem mesinhas onde as pessoas podem levar a Bíblia com uma luzinha. Então, o líder de adoração pode falar, hoje a gente vai meditar em tal texto. E aí todo mundo abre nesse mesmo texto e ele pode cantar músicas conhecidas para a galera entrar e depois ele pode ficar cantando aquele texto bíblico durante algum tempo. Aí depois ele pode, agora vamos meditar em outro texto. Então você cria um turno de meditação. Isso não existe sim no IHOP, é uma coisa que inventaram, entendeu? Então você pode ir criando coisas dentro do modelo, mas se tem um modelo que é tipo assim, 1, 2, 3, fácil de fazer,
para quem não tem nada, pega o modelinho, aprende, ensina para as equipes principais que vocês vão ter, e depois, no decorrer do tempo, vai vir ideias, vai vir coisas para colocar, para incluir no turno, e é muito legal. Então é assim que eu acho que pode funcionar de forma melhor, porque principalmente quando é uma casa de oração que envolve várias igrejas da cidade. Se você não tiver um pouco de ordem, as pessoas vão transformar aquilo ali num verdadeiro folclore brasileiro. Vira uma bagunça e é difícil. Então precisa ter um pouquinho de estrutura. Até porque você pensa, os turnos são de 2 em 2 horas. Entendeu? Ah não, tem que ser no espírito, deixa fluir. O cara vai fazer um turno de 6 horas. Sendo que o cara que chega para assumir o outro turno, às vezes tem que trabalhar. Aí imagina, tem que ter alguém lá para ensinar o cara que 5 minutos antes do turno dele acabar, se ele pegou 8 horas da manhã, tá, ele vai ficar lá até 9h55. 9h55, o outro líder de adoração já está sentado no seu teclado, para ir saindo os músicos, e aí já vai trocando a equipe. Tudo isso é organização. Aí, na medida que vai fazendo, vai ficando fácil para visualizar a ordem das coisas. Mas é muito importante essa pergunta. Mais perguntas iguais a essa? Vai, Giovanni, tá aí que eu sei. Ótima pergunta. Eu penso que precisa ser através dessa visão, desse modelo. Porque você vai fazer com que todas as pessoas que vão liderar lá saibam o que tem que fazer através de um modelo. E assim, se quiser, pode criar outro modelo. Eu só estou falando que esse é legal porque está pronto. Não precisa ficar queimando a cabeça. Mas vai ter que ter. Então, uma dica que eu dou para vocês eu tenho uma ficha lá que são os critérios para fazer parte da casa de oração. Então o cara põe o nome, põe o endereço, telefone, e-mail, e aí ele diz como ele quer se envolver, se é com música, com intercessão ou cantando. Aí tem as siglazinhas, você marca, tá? E embaixo tem que ele precisa se comprometer a jejuar uma vez por mês com a equipe, um jejum coletivo, que ele precisa estar em todas as reuniões uma vez por mês, no caso, uma vez por mês para a gente, ele precisa estar nessas reuniões, e que ele precisa participar de um seminário de treinamento de 1 a 3 dias. Se ele quer, a Igreja Assembleia de Deus quer se unir, beleza, tem um seminário de 2 dias que a gente faz para ensinar vocês como que funciona a casa de oração, como que a gente faz o turno, o que pode, o que não pode, entendeu? Então aí você vai organizando. Não precisa ser seminário de longos dias, porque não dá, é muita igreja que vai se envolver, mas sempre vai ter reciclagem, entendeu? Assim, você fez esse seminário, aí você vai lá no turno, tem que ter o vigia de turno, tá? Que é o cara que é o líder de set, que a gente fala. Não é o músico, é um cara que está aqui vendo o turno. Aí ele vê, cara, esse cara está gritando muito no microfone. E uma das piores coisas para a sala de oração é a gente que grita no microfone. Então aí você, identificou uma parada, tem que corrigir. Aí você chama o cara depois do turno, e aí usa palavras educadas. Cara, é bom evitar isso. Não chega solando o cara. É bom evitar isso e tal. Ser educado, entendeu? E aí vocês vão criando uma cultura. Então, assim, isso é a coisa mais fácil, entre aspas, no sentido de organização para vocês fazerem. Que é porque eu trabalho com equipes de outras igrejas, não é Liberdade. Em São Gonçalo, as equipes são todas da minha igreja. Então eu tenho 3 equipes lá, tudo de lá. Então é filho, é gente que anda comigo há 8 anos. Então é diferente. Mas no Liberdade é gente de várias igrejas. E aí eu estou fazendo isso. Eu estou treinando eles. Como lá eu tenho uma estrutura, eu faço treinamento todo sábado, mas no sentido de ensinar a teologia do assunto, que é muito importante também.
Porque às vezes a pessoa está fazendo uma coisa e ela nem sabe o que está fazendo, nem sabe de onde veio na Bíblia aquilo que ela está fazendo. Então eu gasto o tempo aos sábados abrindo as escrituras, e eu estou montando um curso disso, assim, de mais de 20 aulas, vai estar em CD, talvez eu bote no YouTube gratuito, para a galera ter acesso, exatamente para a gente que está começando, que eu chamo de fundamentos da casa de oração. Então acho que desse jeito, se vocês têm um modelo, como que a gente faz aqui na casa de oração Macaé? É assim, o cara quer se envolver, ok, você preenche essa ficha, diz como quer se envolver, quais são os horários que você está disponível. Aí você vai e marca o seminário com aquela equipe, entendeu? Não precisa nem ser, às vezes vai acontecer de ter 5, 6 equipes ao mesmo tempo, aí é melhor, porque você já elimina num processo só, e aí você faz um seminário, pode ser de um dia, tipo sábado de manhã, de tarde, de noite, né? Porque precisa entender que isso a gente tem que entender. A nossa realidade é diferente do IHOP no sentido de que lá as pessoas são em tempo integral. Elas vivem só para isso. Elas trabalham com oração 50 horas por semana. É um emprego delas. Entende? E aqui a gente vai pegar gente que trabalha. Então, por isso que tem que ser seminário de um dia. Porque as pessoas não têm tempo. Então, eu acho que respondi. Não. Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, lá eles começaram com 40 pastores integral. Eles já eram em tempo integral no sentido de que eram pastores de uma igreja muito grande, de 2.000 membros, mas com um salário fixo. Então todo mês a igreja bancava o salário desses 40. Eles saíram da igreja, os 40, e abriram mão do salário fixo e passaram a viver como missionários. Como que um missionário se sustenta? Ele se vira. A grosso modo, ele se vira, ou seja, ele levanta o próprio sustento da mesma forma que um missionário da Jocum levanta o próprio sustento. Então, eles começaram a não ter salário fixo e a depender de mantenedores, que eles chamam de parceiros. E então eles começaram a criar uma cultura de como se comunicar com um parceiro financeiro. E lá tem um curso só para isso, só para você aprender a se relacionar com as pessoas que você vai pedir dinheiro. Essa um modo de grosso modo, né? São seus parceiros. Então eles começaram a trabalhar dessa forma e vários jovens de vários lugares dos Estados Unidos começaram a se mudar para Kansas City para viver como missionários, e eles mesmos levantavam o próprio sustento. Alguns foram como estudantes, tipo assim, 4 anos de faculdade do IHOP-U. Aí quando acabava a faculdade, o cara dizia: eu quero viver só para isso, e eu vou começar a levantar meu próprio sustento. Na faculdade ele tem um curso que aprende a levantar sustento. Então isso tudo vocês vão precisar fazer aqui. Eu traduzi agora um capítulo do livro do Mike Bickle, que é o que é ser um missionário de intercessão em tempo integral. Eu vou mandar para vocês por e-mail. É toda a teologia de como ensinar para a igreja isso e tudo mais. Então eles começaram desse jeito, ensinando os jovens como levantar seu próprio sustento. Isso dá um pouco de segurança para a galera. E eles começaram a se mudar para lá, para levantar o seu próprio sustento e trabalhar na casa de oração. E tem toda uma ordem, você tem uma lista de chamada, quando você chega você põe o seu nome e a hora que você sai, entendeu? Porque vai ter uma prestação de conta, assim, você orou hoje só 2 horas, mas você é integral, você deveria orar 6, então vai ter toda uma organização para o cara saber. É óbvio que às vezes seu filho está doente, você está doente, essas coisas, normal, mas assim, na vida normal, se você é pago para orar, o cara, por exemplo, tem famílias inteiras no IHOP
que são os night watchers. Eles oram de meia-noite às 6 da manhã. São caras casados, com filhos, gente normal. Eles organizaram a vida inteira para serem morcegos. Ou seja, eles trabalham orando, eles dizem que é o turno mais quente, né? Que não dá sossego nem a Deus nem ao diabo, né? Então, de meia-noite às 6 da manhã, você vai lá, os caras estão lá. Entendeu? Aí durante o dia eles dormem um período do dia, mesmo assim não dá para ficar dormindo o dia inteiro, porque lá além da oração, as pessoas têm cerca de 5 ou 10 atividades. O cara é missionário de oração, mas trabalha na área de mídia. O cara é missionário de oração, mas trabalha na contabilidade do IHOP, entendeu? Como voluntário, óbvio. Então o IHOP mesmo não sustenta ninguém. Todos lá, desde o presidente Mike Bickle ao jovenzinho que começou essa semana, todos levantam o próprio sustento. Mike Bickle, ele reduziu o salário dele para um salário mínimo. Todo o excedente ele doa. Ele ganha muito mais do que $3.000. $3.000, um pouco mais do que salário mínimo na América. E ele ganha 10 milhões de dólares de oferta, mas ele doa. Foi um voto que ele fez ao Senhor. O Senhor disse que ele ia ser rico, muito rico, mas que a riqueza não seria para ele, ele iria servir as nações com a riqueza dele. Então ele pega tudo que ele precisa para comer, beber e vestir. O resto é supérfluo. E ele doa. Então ele criou uma cultura assim. Então todo missionário lá, ele estabelece um piso. Quanto você precisa para viver de forma digna? R$5.000? Quando você atinge os R$5.000, para de pedir. Porque senão a vida, sempre você quer mais, né? Você quer 5.000, amanhã você quer 10.000. Você quer 10.000, amanhã quer 15.000. O cara vive a vida ministerial correndo atrás do rabo. E aí não dá. É óbvio que a família aumentou, tem mais filhos, aí tudo vai mudando. Então ele fala, faz um orçamento. Quanto você precisa para colocar seus filhos numa escola boa, sabe? Quebrando aquela cultura de missionário que anda rasgado e que não pode ir em churrascaria, né? Quebrando totalmente essa cultura de missionário morador de rua. Então, dignidade, mas também matando a avareza. Tipo, se é 5.000 que você precisa, você não precisa de mais nada. Aí os caras viajam e ganham ofertas. O que eles fazem com aquelas ofertas? Doam. Porque as contas já estão pagas, eu não preciso de mais dinheiro. Então Mike Bickle faz isso. A Misty Edwards, vocês conhecem Misty Edwards, ela vende $1 milhão em CD por ano. E ela doa tudo. One Thing, que tem 30 mil jovens, todos compram um CD dela. Então ela ganha $1 milhão uma vez por ano. Aí ela doa o dinheiro, só pega um pouco para gravar o próximo, porque é pago, né, para gravar CD, e ela doa todo o resto. E o Mike Bickle sustenta ela. Porque ele ganha muito dinheiro, né? Muita oferta de milionários. Assim. A faculdade foi construída assim, um milionário chamou vários caras e disse, o que você faria com $10 milhões? E aí vários caras gaguejaram. O Mike Bickle não gaguejou, ele falou, faço isso, isso, isso. Aí o cara, o cheque é teu. É, isso aí. Isso aí. Então os missionários lá vivem assim. Isso é muito novo para o Brasil. A gente ainda tem um pouco de estrada pela frente. Eu estou transicionando a minha vida, eu estou saindo aos poucos do sustento da minha igreja local, quero deixar de ser sustentado por ela, para ser totalmente sustentado por parceiros. Então, hoje metade do meu sustento vem de parceiros, metade vem da igreja local. Eu estou transicionando para ficar livre. Isso é muito bom para a igreja local, porque o caixa fica leve, e aí você pode investir o dinheiro para trazer pessoas para ministrar, para comprar estruturas de prédio, enfim, dá para investir. E você vai gerando uma cultura nos outros obreiros, deles também terem fé para levantar o próprio sustento. Mas, por exemplo, para o brasileiro, oração não é trabalho. Então, se você fala, eu vou ser um músico que vai ficar tocando violão na casa de oração, vai trabalhar, vagabundo. Você está fazendo o quê? Então é muito difícil, entendeu? Se você fala, vou lá na África comer gambá,
Aí bota um vídeo bem sensacionalista, com as crianças magrinhas, com catarro no nariz. Aí todo mundo quer dar dinheiro. Mais ou menos também, né? Mas dá, pelo menos dá. Mas quando você fala assim, não, eu sou tempo integral e vou ficar orando numa sala. Tá doido? Orar todo mundo ora. Mas, gente, vamos lá, vamos ser honestos. Todo mundo ora? Então, para que serve o missionário de oração? Para levantar um paradigma que vai despertar todo o corpo de Cristo. A nação de Israel, toda ela era sacerdotal, mas Deus levantou os levitas para treinar a nação de Israel a ser sacerdotal. Essa era a ideia era que fosse toda a nação, a ideia é que toda a igreja seja uma casa de oração, cada cristão, mas precisa dos pioneiros, os caras que levantam um paradigma, e eles vão gerar uma cultura nas igrejas locais, da cidade, de outras cidades, entendeu? Então a gente tem que ensinar esse assunto, e a gente tem que ensinar os nossos missionários como pedir dinheiro de forma legal. E a gente pede, olha só, eu gosto de pergunta por isso, né? Que aí a gente vai chegando nos lugares. Como que funciona o método de pedir dinheiro hoje do missionário brasileiro? Ele mostra uma carência e necessidade. Só que aí, o dia que a necessidade dele for suprida, o cara para de dar, porque está dando mediante a necessidade. Isso é uma teologia de morador de rua. Você dá para o morador de rua não porque você crê na vida dele, mas porque ele é um tadinho necessitado. E os missionários fazem a mesma coisa. Então a gente tem que mudar isso e pedir dinheiro às pessoas baseado no quê? Você crê no que eu faço? Você crê no que Deus tem colocado na minha vida? Você crê no que eu carrego? E ensinar o princípio de honra, a cultura de honra. Jesus disse, se você der um copo de água a um profeta, você vai receber galardão de profeta. Então, na verdade, o beneficiado é quem dá. Entende? Eu fui num retiro de jovens. Assim, qual que é a máxima de culto de jovem? Jovem é duro. Eu acabei de pregar, os jovens vieram, tinha mais ou menos 200, 300 jovens. Os jovens vieram tudo na frente. Colocar dinheiro no meu bolso, relógio, um monte de coisa. E eles, você fala assim, não preciso. E o cara diz, não, eu preciso. Eu preciso te honrar. Eu preciso investir nisso que você carrega. Meu dinheiro não vai comprar o que você carrega, mas é uma forma física de honrar o que você carrega. Então é por isso que eu estou te dando esses 100 reais ou esses 50. O cara tirou um relógio de Tilibinho, assim, me deu. Eu falei, cara... E você fica ao mesmo tempo, tipo assim, você está tão desacostumado, tão acostumado a ser desonrado, que quando você é honrado, você fica assim, o que eu falo agora? Eu falava, obrigado. Eu ficava com... assim, obrigado. Então, a cultura de honra ensina o cara a doar baseado no que o cara carrega. Quantas horas o cara gasta estudando aquela palavra? Quantos anos ele levou para gerar tudo aquilo que ele tem lido? Quantos livros? Quantas horas vocês acham que eu gasto por um sermão desses aqui? Tudo custa. Custa que eu não fico com minha esposa, custa que eu não fico com meu filho, custa que eu estou fora de casa. Aí ensina que isso tem valor. E é um valor eterno. E aí as pessoas começam a contribuir na sua vida porque elas acreditam no que você carrega, no que a sua família carrega. Então eu comecei a falar desse jeito com os meus parceiros. Olha, eu quero fazer isso, isso e isso com a minha vida. Eu e a minha família, a gente quer viver desse jeito. E eu queria te dar uma semana para você orar, para saber se é de Deus você investir naquilo que Deus tem me dado. Eu não vou como um coitado. Oh, me ajuda, queria um tênis que o meu rasgou. Ah, então as crianças na favela com fome. Não. Eu estou ensinando a ele. Eu carrego algo precioso e eu sou o seu melhor investimento. Pode investir em mim. O que eu estou fazendo é de Deus. E se você fizer isso, você vai ser um parceiro comigo e você vai ter colheita incrível. Tem um amigo coreano que ele pagou a passagem do Kirk Bennett. Eu falei para ele, cara, você não tem noção do que 3 mil reais que você pagou dessa passagem pode fazer. Centenas de jovens estão sendo despertados para missões,
Centenas de jovens estão indo para a Índia, a África, centenas de jovens estão indo para casas de oração em todos os lugares do Brasil, simplesmente porque você tirou R$ 3.000 e comprou a passagem para um americano vir pregar no Brasil. Tem coisa que você nem vai saber, querido, só na eternidade. O seu dinheiro pode mudar a vida das pessoas completamente. O seu dinheiro é espiritual e você precisa fazer ele trabalhar para o reino. Então a gente precisa ensinar as pessoas a ter um estilo de vida de doação extravagante. E sabe quem são os primeiros que a gente precisa ensinar? Aqueles que querem ser integral. Eu quero ser tempo integral, mas não sustento nenhum missionário de oração? Mentira. Começa você fazendo isso. Se você quer ver uma casa de oração com missionários em tempo integral, escolhe um missionário de oração e sustenta ele. Essa é a primeira coisa, porque senão também o missionário fica só como receptáculo. Ele só quer receber. Não, ensina ele a dar também. Ensina ele a adotar um outro missionário em qualquer outro lugar. Então, esses ensinamentos que a gente tem que ter para as nossas equipes. Lá no Liberdade a gente tem os 7 votos do precursor. São 7 votos que cada pessoa que quer entrar para a sala de oração tem que fazer. Orar diariamente, jejuar semanalmente, andar em santidade, fazer justiça ao oprimido, e um dos votos é doar extravagantemente. Procure alguém para doar. Todo dia doe algo para alguém. Se você não fez hoje, faça. Ensine as pessoas a não amar o dinheiro. E aí a gente vai gerando uma cultura de doação, e quando você vai se comunicar com parceiros, você vai sem amor ao dinheiro. Você vai lá simplesmente porque você acredita que você acredita naquilo que você está fazendo. E aí é assim que eu estou fazendo e está funcionando muito bem. E aí eu tenho um cadastro de e-mail onde eu mando informações com fotos do que eu estou fazendo. Compartilho minhas necessidades, sim, não é errado, tá? Só que isso não é o principal motivo deles doarem. Mas quando eu tenho necessidades, eu tenho que fazer uma viagem para tal lugar, ou preciso comprar um carro porque eu tenho 2 filhos, estou sem carro, eu compartilho as necessidades, todas elas. Nem sempre são atendidas, mas a gente compartilha, não é errado. Mas ensinar as pessoas a fazer isso. E aí, ensine a igreja, ensine onde vocês forem pregar, façam conferências aqui e sempre tenham esse assunto em pauta para ir poder gerando uma cultura na cidade de Macaé da importância de sustentar a oração, sustentar a casa de oração. Mais? Chega uma hora que tem que ter gente integral. Liderar turno 4 da manhã, 2 da manhã. Vai precisar. Então, na medida que a demanda aumenta, né? Mas também na medida que você sente no coração de ser integral. Lá a gente tem um menino que está integral, primeiro, o Ícaro, vocês conhecem, né? Ele saiu do emprego, um bom emprego na Unimed, tem um filhinho, uma esposa, e ele saiu para trabalhar como missionário de oração numa casa de oração que estava iniciando. E é muito útil, porque ele tem disponibilidade para fazer um monte de coisa que não é só oração, mas que envolve administrativo da casa de oração. Então, por exemplo, mandar e-mail para mantenedores da casa de oração, porque a gente precisa de mantenedores para pagar o aluguel do Liberdade. Ele que faz isso. Administração de novos mantenedores, de ficha de mantenedores. E tudo isso não é um trabalho que daria para ele fazer trabalhando, porque são muitas horas, montando e-mail, administrando o que entra, principalmente quando vai chegando o fim do mês, que aí chega a parte triste, de ter que pagar 4.000 de aluguel. E aí você fica na pressão. Então ele me alivia, porque eu tenho muitas outras atividades. Então ele é meio que um secretário hoje. E ele é a semente, a nossa primeira pessoa que teve coragem. Incrível o que ele está fazendo.
Porque, cara, não tem nenhuma garantia, cara. Eu falei, cara, você não tem garantia nenhuma. Nada. Ele tem passado muitas dificuldades nos últimos meses, né? Que as pessoas dizem que vão dar e não dão também. Acontece, comigo acontece direto. Mas eu acho incrível a fé dele. Então a pessoa precisa sentir. Eu nunca vou dizer para ele o contrário. Porque quando eu saí para o ministério, eu ganhava R$ 50 por mês. Eu marquei meu casamento, eu casei, eu estou vivo, minha esposa não está passando mal. Passei anos da minha vida com R$ 300 mensais. 3, 4, 5 anos. Literalmente, eu não estou exagerando. Aí depois Deus foi fazendo coisas e tal. Deus é legal. Só precisa ter convicção do que você quer. E trabalhar, não é ser vagabundo integral não. Ficar dormindo até meio-dia, baixando estudo na internet. É realmente gastar as horas do seu tempo orando, estudando a palavra, produzindo texto. O Ícaro é um excelente escritor, está escrevendo muita coisa sobre para músicos. Ele é um excelente músico também, toca vários instrumentos, dá aula de música também. Tem que ter alguém que é maluco, gente. Tem que ter alguém. Eu conheço advogados, cara, que largaram carreira, que são missionários de oração. Gente que tinha, entendeu? Gente que tem uma moça no IHOP que ela ia ser a substituta da Condolissa, tá ligado? Condolissa, não sei o quê. Então, ela ia ser substituta dela. E ela estava na sala de oração, ela tinha que estudar quase que 8 ou 10 horas por dia para a prova que ela iria fazer. E o Senhor falou para ela: eu quero que você gaste 8 horas na sala de oração e 2 apenas estudando. E aí? Aí ela começou a fazer isso. E as 2 horas que ela estudava, deu capacidade para ela passar para ser substituta da mulher. Quando ela passou na prova, o Senhor falou: agora eu quero que você entregue isso. Derrama isso diante de mim como um perfume. Eu quero você só para mim. E a menina tá lá, cara, na sala de oração, escondida no, porque Kansas é rural, cara, escondido no mato dos Estados Unidos, no meio dos caipiras. Fala aí. As duas coisas, né? Tem que ser opção dele, porque Deus não vai escotear ninguém. Mas ele sempre quis isso na vida, né? Sempre foi o sonho dele. Ele sempre foi envolvido com esse negócio de oração. Desde que eu conheço ele já, desde conheci ele em 2009, ele já era envolvido com isso, já queimava por isso. Ele ficou muitos anos orando, esperando esse momento. Só que às vezes assim, eu penso que Deus, a gente fica perguntando: Deus, qual que é a sua vontade, não sei o quê. Aí Deus vai e fala: qual que é a sua? O que você quer da vida? Entendeu? A gente joga muito para Deus, assim, Deus, é para mistificar, né? Porque a gente não tem coragem. Não, mas e você? O que você faria com a sua vida? Para que você gastaria seus dias, sua juventude, sua velhice? Aí o cara disse: acho que eu gastaria numa sala de oração, tocando violão para ninguém, mas tocando para o Senhor. Que a gente chama de público de uma pessoa só, né? Eu ficaria lá. Aí o cara foi. Então, tudo tem risco, gente. Não tem garantias, não. Tudo tem risco. E não é vergonha nenhuma voltar atrás, arrumar um emprego ou arrumar outras coisas para fazer, para ganhar dinheiro, para sustentar a família. Mas a pior coisa que tem é ficar parado no lugar por causa do medo. Medo trava você, então é melhor errar se arriscando fazendo alguma coisa do que ficar a vida inteira paralisado pelo medo e não tomar nenhuma decisão. Então acho que é assim que eu faço. E é assim que eu ensino para as pessoas. Eu nunca vou dizer não para um cara assim, muito difícil. Eu quero sair do meu emprego e ser missionário. A única coisa que eu vou dizer é por conta e risco. Não bota na minha conta depois, dizendo que eu falei para você sair do emprego.